Bem-vindos ao segundo estudo bíblico sobre o Espírito Santo. No primeiro estudo, nós falámos sobre a dádiva do Espírito Santo como prometida por Deus. E hoje vamos falar no Espírito Santo como pessoa. A doutrina da Santíssima Trindade, fundamentada nas Sagradas Escrituras, fornece-nos as seguintes afirmações. Primeiro, há um e um só Deus, vivo e verdadeiro. Segundo, esse Deus único existe para toda a eternidade em três pessoas. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Terceiro, essas três pessoas são completamente iguais nos seus atributos, todos com a mesma natureza divina. E em quarto, embora cada pessoa seja totalmente Deus, isto é, tenha essa mesma natureza divina, elas são diferentes entre si. Ora, as diferenças entre as três pessoas da Trindade encontram-se na forma como se relacionam umas com as outras e o papel que cada uma tem no cumprimento do propósito único de Deus. Há um esquema que poderão ver em que mostra Deus no centro e está relacionado com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que nos diz que Deus é o Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo e cada uma dessas pessoas é Deus. Mas o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai e vice-versa. Em suma, temos uma unidade na natureza, mas uma diversidade nas pessoas. De um modo simplificado, é habitual dizer-se que as três pessoas da Trindade têm papéis e relacionamentos distintos. Assim, o Pai deseja, decreta, planeia, ou seja, estabelece o seu plano. O Filho realiza o plano do Pai e o Espírito Santo aplica a obra do Filho. Nós até podemos fazer uma analogia com o cinema, em que o pai é o argumentista, é aquele que faz o guião, e o filho é o realizador, o que torna a obra, o filme, uma realidade. E o Espírito Santo é aquele que dirige os atores. Podemos então afirmar que Deus, Espírito Santo, ao aplicar a obra do Deus Filho, está a cumprir a vontade conjunta do Pai e do Filho, mantendo o seu relacionamento pessoal com estes dois. Vejamos alguns exemplos que nos falam da obra do Espírito Santo como pessoa. Se uma pessoa tem personalidade, então a personalidade do Espírito Santo é revelada pelos títulos que o João, no seu Evangelho, lhe atribui como o Consolador, o Defensor ou o Ajudador. Jesus, no seu discurso de despedida, disse aos discípulos que enviaria o Defensor que iria ajudá-los, daí também Ajudador, quando ele já não estivesse com eles. E eu pedirei ao Pai para vos enviar um outro Defensor que esteja sempre convosco. Mas fiquem a saber que para vosso bem é melhor que eu vá. Se eu não for, o Defensor não virá até vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Se o Espírito Santo fosse uma natureza impessoal, ou seja, se não fosse uma pessoa, ele não poderia dar o mesmo conforto que Jesus daria. Não poderia substituir Jesus no seu papel de Consolador, como foi durante todo o seu ministério. Assim, num mundo caído, escaqueirado, o Espírito Santo conforta ou consola os nossos corações, acalma-nos, dá-nos a paciência necessária para esperarmos pelo cumprimento das promessas de Deus que lemos no Evangelho. E este conforto acaba por ser uma consequência de tudo que o Espírito Santo faz na nossa vida, pois ele ajuda, aconselha, ensina, dá-nos sabedoria, enfim, dá-nos uma vida nova e santifica-nos. Um dos maiores consolos que o Espírito Santo proporciona ao crente é a certeza de que ele é Filho de Deus, por meio de Jesus Cristo. É o próprio Espírito que testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Reparem, é o Espírito de Deus a conversar connosco, com o nosso Espírito, dizendo quem nós somos para Ele e quanto Ele nos ama. Vejamos agora um exemplo que nos apresenta o Espírito Santo como um mestre, aquele que ensina. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai vos irá enviar em meu nome, há de ensinar-vos tudo e fará com que recordem tudo o que eu vos ensinei. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Corinto, lembra-nos algo muito importante.
São estas coisas que eu dou a conhecer não com ensino baseado na sabedoria humana, mas com o ensino que vem do Espírito. Dou a conhecer aos que vivem pelo Espírito as coisas que se referem a esse mesmo Espírito. Paulo afirma que só o Espírito Santo torna a mensagem da cruz compreensível para alguém. Por isso, aquele que crê, aquele que vive pelo Espírito, ganha e desenvolve a capacidade para entender as coisas de Deus, porque recebe o poder do Espírito Santo e é conduzido e esclarecido pelo Espírito Santo. O objetivo deste ensino é fazer-nos chegar à verdade. Qualquer um de nós, por natureza, tem necessidade de instrução, de educação, de sabedoria. Serão suficientes os nossos professores, os nossos pregadores, os nossos pastores? Claro que não. Há muito a aprender sobre Deus e sobre a sua palavra. Por isso é que Deus, na sua imensa bondade, nos providenciou, a nós, crentes, e a nós, Igreja de Cristo, o grande ensinador. Aquele que nos ensina tudo aquilo que devemos saber sobre Deus, sobre o seu Filho, Jesus Cristo, e sobre Ele próprio, o Espírito Santo, que opera em todo o povo de Deus, ministrando esse ensino. E é Ele, o Espírito Santo, que nos permite entender a Sagrada Escritura quando a lemos ou quando a ouvimos. Por isso, sempre que abrimos a Bíblia, seja em livro, seja em suporte digital, nós devemos orar a Deus para que Ele permita que recebamos o ensinamento do Espírito Santo, tanto a nível da palavra, como da aplicação dessa palavra, e de como devemos viver a partir daquilo que acabamos de ler. Mas este Espírito dá-nos muito mais que instrução, Ele faz com que nos tornemos sábios, pois Ele é o Espírito da sabedoria e da revelação, como diz Paulo aos Efésios. Peço a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e digno de todo louvor, que vos dê o Espírito de sabedoria e revelação, para melhor o conhecerem. Que Ele ilumine o vosso entendimento para poderem descobrir a grande esperança que o seu chamamento nos traz, a riqueza maravilhosa da herança que destinou aos seus escolhidos e o poder extraordinário que Ele nos dá a nós, os crentes. É o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento, que esclarece a nossa mente. O esforço humano poderá conduzir-nos ao conhecimento, através das leituras, dos estudos que fizermos. Porém, apenas através de um dom de Deus, poderemos receber sabedoria. Quanto mais sábios na palavra, mais preparados estamos para vivermos do lado de cada ressurreição. Até porque o mero conhecimento, por mais profundo que seja, apenas nos ajuda a nos mantermos informados, mas é a aplicação da verdade que nos forma e que nos transforma por meio do Espírito Santo e que nos dá a sabedoria para que essa verdade seja aplicada. Mas essa sabedoria que vem de Deus e que o Espírito Santo nos traz, deve ser buscada junto dele, deve ser suplicada a Deus. E muitos não a recebem porque não a pedem a Deus em oração, como avisa Tiago. Não têm o que querem porque não o pedem a Deus. E por falar em oração, nós podemos dizer que uma das muitas bênçãos que o Espírito Santo nos proporciona é que, tal como não caminhamos sozinhos, pois Ele está sempre connosco, como prometeu Jesus, também não oramos sozinhos. Como assim, dirão? É que o Espírito Santo sonda os nossos corações e intercede por nós diante do Pai. Interceder significa intervir, pedir ou intermediar em favor de alguém. Alguém que é acusado de alguma coisa, por exemplo. O Espírito Santo é uma pessoa que também intercede. E intercede por toda a pessoa que ora. E mesmo que essa pessoa não saiba como orar, o Espírito Santo ora por ele. É Deus que vê mesmo dentro dos próprios corações, conhece o que o Espírito deseja, porque este pede conforme os desejos de Deus em favor dos que lhe pertencem. De facto, é um conforto sabermos que o Espírito Santo ora por nós, que intercede por nós no meio das nossas fraquezas. O Espírito Santo faz apelos a Deus Pai a nosso favor
para que nos seja concedido aquilo que nós precisamos, e muitas vezes nem sabemos que precisamos. As orações do Espírito Santo, por estarem perfeitamente alinhadas com a vontade do Pai, só poderão ter um sim como resposta. Por isso, quando oramos, o Espírito Santo está connosco. Isto induz em nós uma extrema confiança, pois podemos orar sem medo de não articularmos as palavras certas, uma vez que Ele tratará de enviar as nossas súplicas, as nossas confissões, as nossas intercessões, as nossas ações de graças a Deus Pai. Podemos dizer com segurança que Deus tudo conhece, Deus tudo sabe, graças não só à sua omnisciência, mas também à obra do Espírito Santo que nos chama pelo nome e nos apresenta a Deus. O Espírito Santo ora connosco e a favor de nós, e isso garante que, mesmo que sejamos nécios, pouco eloquentes, pouco dotados para a palavra, a nossa voz chega de facto ao céu, sem ser necessário gritarmos, pois o Espírito Santo faz isso por nós. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda a nós, que somos fracos. Com efeito, nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito pede a Deus por nós com gemidos indescritíveis.